Olá, turma ADM37. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina de benefícios, cargos e salários. Só que antes da gente começar, eu gostaria de me retratar de algo que eu falei incorreto no último vídeo, tá? Inclusive, foi até uma colega de vocês, que eu não vou citar o nome para não expor, tá? Mas ela me levantou um questionamento e eu vi que realmente eu falei sem querer algo errado, tá? Eu, quando falei sobre o Vale Transporte, disse que ele era 8%. O Vale Transporte, na verdade, é 6%, tá? Eu acabei fazendo uma pequena confusão. Às vezes eu sempre confundo o percentual do Vale Transporte com o do INSS. A faixa salarial mais baixa do INSS é 8%. E às vezes eu confundo. Na verdade, o Vale Transporte é 6% por lei, tá? Dentro do salário base. E também eu tinha dado um exemplo lá que se a pessoa ganhar 10 mil, seria R$800 de desconto. Isso aí também não, tá, gente? Eu também me equivoquei. Na verdade, eu não sou um profissional da área de recursos humanos. Nunca tive experiência na área de recursos humanos, embora eu tenha um pouco de conhecimento, tá? Mas muitas vezes a gente acaba também se equivocando ou se confundindo. Tá? Então, estou me retratando aqui nesse vídeo, que na verdade, se esse profissional ele ganha 10 mil, seria R$600 de desconto, mas ele usa 300, o desconto dele é exatamente integral. Então, se ele vai gastar 300, vai ser descontado 300. Ela me levantou esse questionamento, eu fui dar uma pesquisada e realmente essa que é a questão, tá? Então, venha me retratar, humildemente peço desculpa, perdão por ter dado uma informação incorreta, tá? Mas de todo o resto, tudo que foi falado ali no vídeo, tá? Exatamente como a gente falou, ok? Então, eu sempre fui um profissional que atuei muito na área contábil, na área operacional, na área logística. Nunca tive muito contato com a área de RH. Vim conhecer mais depois que eu passei a lecionar. Ok, gente? Então, a gente, como professor, a gente também aprende muito com vocês, alunos. Muitas vezes vocês nos fazem nos questionar e buscar mais informação e buscar a informação correta, tá? Então, me corrigindo aqui, eu peço desculpas pela informação errada, tá? Então, a gente fechou a matéria de benefícios semana passada com a videoaula referente ao primeiro slide. E hoje a gente vai falar sobre o slide 2, tá? Sobre cargos. Vou estar compartilhando uma tela aqui para a gente, tá? Então, vamos falar de cargos e salários, tá? Então, o setor de RH ele também tem que especificar quais são os cargos que essa empresa deve possuir dentro do seu negócio, tá? Então, cada cargo vai ter uma política salarial, uma faixa salarial, uma política onde eu faça essa divisão, tá? Então, como que isso é feito no papel, na teoria, no planejamento, tá? Então, a gente vai estar abordando isso nessa aula, tá? Então, conforme aqui esse slide aqui, ele é bem teórico, ele está falando aqui, ó, definições e conceitos, tá? Então, o que o Lacombe diz sobre cargo, tá? Lacombe fala que cargo é um conjunto de atribuições de natureza e requisitos semelhantes e que tem responsabilidades específicas a serem praticadas pelo seu ocupante, ou seja, a pessoa que está no cargo, tá? Então, o cargo ele é um conjunto de funções onde essa pessoa desempenha determinadas tarefas, tá? Então, tem muitas vezes assim, as pessoas colocam empresas na justiça alegando o seguinte: estou colocando a empresa na justiça por desvio de função. Exemplo, eu fui contratado como assistente administrativo e me colocavam para poder limpar o banheiro, tá? Realmente, isso é um tipo de função que não tem nada condizente com o cargo de assistente administrativo. Ok? Então, realmente, isso é um desvio de função. Essa função não é do cargo administrativo. Ok?
Então, o cargo ele vai reunir as principais funções que são inerentes ao cargo. E o que é uma função? A função é o conjunto de tarefas. Tá? Então, por exemplo, se eu poderia falar assim, que tipo de função um assistente administrativo tem? Por exemplo, vamos supor que ele trabalha na área de faturamento. Então, atuar no faturamento é uma função. E quais são as tarefas dentro dessa função de faturamento? Emitir notas fiscais, receber notas fiscais, fazer retenção de impostos em notas fiscais. Então, cada atividade isolada é uma tarefa dentro da função, dentro de um cargo. Ok? Então, existe essa subdivisão, sempre cargo, depois função e depois tarefa. Tá? Essa é a divisão dentro do RH a respeito de cada setor. Okay? Que a Venata ele diz que o cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa. Tá? Então, ou seja, reunindo tudo que é conectado à função dentro daquele cargo, isso é o conjunto chamado cargo. Tá? Então, o cargo ele sempre vai ter uma nomenclatura. Exemplo, qual é o cargo que você ocupa na empresa? Eu sou estoquista, eu sou operador de máquina, eu sou mecânico de manutenção, eu sou engenheiro, eu sou o supervisor administrativo. Isso é o cargo, é a nomenclatura do conjunto de funções que esse profissional realiza. Tá? E por que a gente estuda cargo? Porque toda empresa ela precisa estipular um plano de cargos e salários. Por quê? Porque, primeiro, com o plano de cargos e salários, eu vou definir as atribuições, autoridade e responsabilidade de cada cargo. Então, cada pessoa que ocupa um cargo, ela tem autoridade e responsabilidade. Então, a autoridade o quanto ele tem de autoridade para poder se reportar a alguém acima dele e pessoas que estão sob a sua supervisão. Assim como as responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade com quem está acima de mim na hierarquia e eu cobro responsabilidade de quem está abaixo da minha autoridade na hierarquia. Estabelecer uma adequada estrutura salarial conforme a estratégia da empresa. Então, ou seja, aí que a gente faz o quê? Uma divisão. Tem empresas, por exemplo, que você tem assistente administrativo 1, 2 e 3. Ou então pode ser uma nomenclatura diferente. Assistente administrativo júnior, assistente administrativo pleno e assistente administrativo sênior. Tá? Então, essa nomenclatura, ela separa, por exemplo, ali, às vezes, o nível de experiência, o nível de conhecimento, a formação. Tá? Então, é onde a gente vai fazendo essa atribuição. Então, o plano de cargos e salários precisa existir por causa disso. Desenvolve sistemas de incentivos para compensar o desempenho individual, oferece oportunidade e horizonte de remuneração. Então, uma empresa que tem isso muito claro, você sabe que hoje você está entrando como assistente júnior, você sabe qual que é o passo para eu chegar a um supervisor. Eu primeiro tenho que ser promovido para pleno, para depois ir para sênior, para depois virar um analista, para depois virar um supervisor, por exemplo. Tá? Então, isso te dá um horizonte, você tem ideia de qual caminho que você tem que percorrer dentro da empresa. Fornecer subsídios para o sistema de recrutamento e seleção. Então, quando eu tenho esse plano de cargo e salário, quando eu vou, por exemplo, ofertar uma vaga na área de recrutamento e seleção, eu tenho todas as informações necessárias. Tá? Identificar o aproveitamento de qualificações individuais nas funções da capacidade profissional também. Ok? Então, para isso, a gente usa o plano de cargos e salários. Quais são as etapas do projeto de fazer um plano de cargos e salários? Então, está aí um passo a passo. Divulgação e comunicação do projeto, levantamento de atividades, análise de posições, identificação de cargos. Então, muitas vezes, a empresa ela já existe e ela precisa estar se atualizando. Então, às vezes, ela divulga que vai fazer essa reciclagem, ela começa a identificar cargos, descrever e especificar cargos, a gente vai estar vendo isso mais à frente. O que é descrever um cargo? É falar tudo o que se faz dentro desse cargo. E o que é especificação? É tudo que a pessoa precisa ter para ocupar esse cargo. Tá? Avaliação de cargos. Então, eu preciso avaliar se esse cargo, por exemplo, o salário dele não está defasado no mercado. Tá? Então, é isso que se faz dentro dos RHs nas empresas. Classificação de cargos, aí eu começo a olhar, esse cargo aqui,
ele tem uma representatividade maior dentro da empresa do que esse. Então, o que justifica ele ter um salário maior do que esse. Tá? Então, ele vai definindo ali um patamar diferente entre níveis hierárquicos. Tá? Pesquisa salarial eu preciso fazer para poder ver se a minha empresa ela vai praticar o salário que se pratica no mercado que ela está inserida, se eu vou poder dar um salário acima para poder desbancar a concorrência, ou se eu vou, por exemplo, praticar um salário abaixo, mas oferecer mais benefícios, enfim, eu vou ter uma estratégia. Estabelecimento de estrutura salarial, estudo e simulação de custo para implementar, para implantação, elaboração de normas e procedimentos. Então, tudo isso faz parte da etapa do projeto de se estipular um plano de cargos e salários. Tá? Como eu disse, ó, dentro do cargo, eu tenho a tarefa, que é a menor unidade, é o que você faz isoladamente. Então, eu falo, o que eu faço dentro da empresa como assistente administrativo? Eu tiro nota fiscal. Esse tirar nota fiscal é uma tarefa. Tá? Função não é tirar nota fiscal, função é atuar no faturamento, porque dentro do faturamento você faz diversas coisas. Tá? Por exemplo, se eu sou da área financeira, qual é a função desse profissional, por exemplo? Elaborar controles financeiros. Essa é uma função. Tá? Qual é a tarefa que ele faz lá, por exemplo? Ele pode elaborar gráficos, ele pode elaborar planilhas, aí, ou seja, uma tarefa isolada dentro da função de controle financeiro, ok? Então, como eu já expliquei, exatamente isso, tá? Salário. O que é o salário, gente? Salário, pessoal, é a contraprestação em dinheiro, tá? Então, ou seja, o que quer dizer essa contraprestação? Ao mesmo tempo que eu presto o serviço, eu recebo algo em troca. Por isso o nome contraprestação. Então, é recebida periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido num espaço de tempo previamente definido. Então, o que é esse espaço de tempo previamente definido? Hoje existem diversos tipos de modalidades de contratos CLTs. Você tem o contrato horista, ou seja, o profissional ganha por hora. Você tem o contrato mensalista, ele tem um contrato mensal, tá? É o famoso 44 horas semanais. Tá? Então, o estudo de cargos e salários é segundo o Qualitas, Apud Araújo, ele fala que é um instrumento que permitirá à empresa a administração dos seus recursos humanos na contratação, movimentações horizontais. O que é movimentação horizontal? É aquela meritocracia, você dá um pequeno acréscimo no salário, um aumento, tá? Porque eu identifico que esse profissional ele não vai ser promovido, mas eu vou dar um aumento para ele salarial porque ele já está fazendo coisas a mais do que quando ele entrou. Tá? Então, é a movimentação horizontal. E o que é a vertical? É a promoção. Eu era assistente júnior, eu virei assistente pleno. Então, eu acabei de ter uma movimentação vertical. Tá? Eu subi na hierarquia. Profissionais. Então, eu faço isso, essas movimentações dos profissionais e para reter talentos muito importantes. Como eu falei lá em benefício, as empresas precisam estipular boas políticas para reter os talentos. Porque uma vez que eu não faço isso, a empresa vizinha, concorrente, se ela faz, eu, como colaborador, vou querer sair dessa empresa e ir para outra. E para a empresa não é interessante que esse colaborador saia do seu emprego. Que ele se mantenha, ele continue empregado, ele continue sendo um talento da minha empresa. Tá? Então, é assim que eu vou reter talentos na empresa. A definição de cargos e salários estabelecerá a política salarial que seja mais eficaz, tá? Elaborando assim, desenvolvendo o plano de carreiras. Tá? Seguindo, gente, tipos de salários, muito importante. Nós temos diversos tipos de nomenclatura de salário. Tá? Então, isso é um ponto que você pode fazer até um asterisco no teu slide, tá? Você possa gravar essa questão. Então, primeiro, tipo de salário nominal. O que é um salário nominal? Tá? Tem entre parênteses, ou salário bruto. É aquele que vai estar no contrato de trabalho, na tua carteira, na tua CLT, tá? Na tua CTPS, carteira de trabalho profissional, tá? Então, esse salário que fica ali, que fica até no salário base do contra-cheque, esse é o salário bruto, tá? Sem nenhum descontos. Quando você pega o salário líquido, que é aquele que você realmente, efetivamente recebe, põe no bolso,
esse já é o salário efetivo ou líquido. Tá? Então, tem a diferença. Se alguém falar qual é o teu salário bruto, é aquele que está na carteira. Qual é o teu salário líquido? Eu pego na conta tanto. Tá? Então, por exemplo, o salário nominal é 2.500, mas eu recebo com os descontos 2.100. Eu perco 400 nos descontos. Então, o meu salário líquido é 2.100. O que é o salário complessivo? Tá? Ele tem aquela ideia do benefício, igual do benefício supletivo, ele é suplementar, ele complementa, é um complemento. Então, o salário complessivo é todo aquele que tem inserido no seu bojo toda e qualquer parcela adicional. O que é isso? Hora extra, adicional noturno, que mais que entra ali? Porque às vezes o teu salário base é 1.500, mas você pega 2.000 e pouco, por quê? Porque tem o adicional noturno, você trabalha de noite. Você tem adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Então, tudo isso é salário complessivo. Tá? Parcela adicional. Então, está incluído hora extra, comissões, está incluído nessa parte aí também todos esses adicionais. Tá? Salário profissional. Esse tipo de salário ele é estipulado por lei. Tá? Geralmente é o quê? Aquele cara que tem concurso público. Então, uma vez que ele entra, esse salário ele só vai aumentar quando? Quando muda a lei e tem aquela autorização de aumento por lei. Quem que está enquadrado nessa questão de salário profissional? Médicos, professores da rede pública, tá? E qualquer outro que seja um funcionário público. Tá? Existe um edital ao qual ele participou de um concurso para poder entrar e lá estava estipulado o salário profissional dele. Tá? Então, ele é um salário que ele não tem acréscimos. Tá? É o mesmo salário que fala que vai estar ali, é o salário profissional. Salário relativo. O que é isso, gente? É a figura de comparação entre um salário e outro na mesma empresa. Então, o que é o salário relativo? É, por exemplo, eu fazer o seguinte. Aqui na empresa, o assistente administrativo júnior ganha R$ 1.500 e o assistente administrativo pleno, o salário dele é 2.000. Então, qual é o salário relativo entre esses dois cargos? R$ 500. É a diferença de um para o outro. Então, ou seja, para eu virar um assistente administrativo pleno, eu sei que tem um acréscimo de salário relativo de R$ 500. Tá? Então, é essa questão do salário relativo. É a diferença entre um cargo e outro, tá? Que seja próximo. E salário absoluto é o montante que o empregado recebe líquido de todos os descontos e que determina o seu orçamento. Então, vamos supor que o meu salário na carteira é R$ 1.000, tá? Só que eu tenho comissões, eu tenho premiação, eu tenho bônus, eu sou um vendedor, tá? Então, aquele salário base da carteira é 1.000. Quando desconta no contra-cheque, fica 900 e pouco, por exemplo. Mas aí, quando eu pego comissão e tudo mais, tudo que eu recebo, no final eu peguei uns 2.500. Caramba, 1.500 a mais é aquele chamado por fora. Quando eu somo tudo, esse dinheiro que cai na minha conta é o que eu chamo de salário absoluto. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha na área comercial, o tipo de salário dele é muito ligado a essa questão de salário absoluto. Ok? Então, seguindo, a gestão de cargos e salários vai buscar equilíbrio. Então, por isso a gente faz essa política de cargos e salários, para buscar o equilíbrio nessa questão dentro da área de recursos humanos. Tá? Então, essa parte é mais teórica, vocês depois leiam, tá? Vou explicando o que é mais importante. Então, a estrutura de cargos e salários. Então, notem aí, segundo o Udi Picarelli, tá? Especialistas da área de recursos humanos, ele fala que a estrutura de cargos e salários ela sempre deve começar, primeiro, pela descrição de cargos, ou seja, eu preciso saber o que se faz dentro desse cargo. Tá? Após eu montar tudo o que se faz dentro desse cargo, eu começo a avaliar esse cargo, realizar a avaliação sobre qual o valor dele. E aí eu crio uma política, uma estrutura de cargos e salários baseado numa política salarial da empresa, tá? Sendo comparada ou equiparada a uma pesquisa salarial de mercado, ok? Então, é mais ou menos assim que as empresas se estruturam para montar as suas políticas de cargos e salários. Tá? Então, vou passar aqui essa parte. Então, por exemplo, uma empresa ela tem um organograma.
Tá? Então, lá em cima fica o CEO, aí você tem, às vezes, algumas áreas: produção, financeira, marketing, gestão de pessoas. Aí, abaixo da produção, área industrial, área de materiais, na financeira, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, investimentos. Tá? Então, ou seja, cada pessoa vai ocupar uma nomenclatura de cargo dentro desses setores. Né? Então, cada um vai entregar um valor através do quê? Das funções que ele ocupa e das tarefas que ele realiza. Tá? E aí, como que eu crio o nome dessas funções? Eu tenho, pelo menos, algumas categorias. Categoria gerencial. Quem que é a categoria gerencial? Presidente, diretor. Então, quando eu falo diretor administrativo, é uma categoria gerencial. Coordenador logístico, é uma categoria gerencial. Ocupacional, profissional liberal. Muitas vezes a empresa contrata aquele famoso pessoa jurídica para prestar serviço. Então, muitas vezes a empresa tem um advogado, tem um contador, ele tem um engenheiro. Então, o que eu contrato ele é um profissional liberal. Ok? Então, ocupacionais e profissionais liberais são esses tipos de nomenclaturas aqui. Técnicos e especialistas. Então, qual é a área técnica e especialista? Inspetor, área laboratorial, então você fala técnico em laboratório, se você precisa, né? Desenhistas, então você, por exemplo, eu preciso de um arquiteto dentro da empresa, tá? Um intérprete de desenho técnico na produção, tá? Coordenadores e supervisores da área técnica, tá? Então, se eu boto lá um coordenador da área de qualidade, ele é um técnico, um especialista, tá? Então, essa é a categoria da área técnica e especialista. Área administrativa, a nossa área. Então, eu tenho a nomenclatura de analista, assistente, auxiliar, recepcionista, supervisor, tá? Encarregado. Então, tudo isso está na nossa área. E a área operacional. Mecânico, cargo técnico, líder, operador, auxiliar. Tá? Então, um operador de produção, auxiliar de produção, isso é um cargo operacional. Tá? E aí, para poder a gente finalizar nosso assunto, né, vamos falar da descrição. Então, na aula de hoje, a gente vai se ater a esse primeiro ponto aqui, ó, descrição de cargos, ficando as outras questões para a próxima videoaula. Então, na descrição, gente, todo cargo ele precisa descrever o que eu faço nesse cargo. Então, a descrição envolve sua descrição sumária e seu detalhamento. Resume as principais atividades do cargo. Tá? Então, nas atividades que atividades do cargo são essas dentro da descrição? Por exemplo, quais as atividades que eu realizo numa vaga de assistente administrativo? Digitar memorando, recepcionar clientes, arquivar documentos. Tá? Então, ou seja, são tarefas isoladas que eu considero atividades do cargo, que vão compor uma função administrativa. Nesse espaço também é definido o objetivo do cargo e o grau de autoridade e subordinação. Tá? Então, na descrição, às vezes, eu vou colocar o grau que ele tem de autoridade sobre alguns e também de subordinação de acordo com o cargo. Tá? Por exemplo, vamos supor que o analista administrativo ele é responsável pela equipe de assistentes. Tá? Então, o nível de autoridade dele é sobre os assistentes. E a subordinação dele, por exemplo, o analista responde ao supervisor administrativo. Tá? Então, muitas vezes, as grandes empresas vão fazer divisões grandes dentro do seu organograma. Então, um exemplo de desenho de cargos, tá? Na função caixa. Vamos supor que o cargo de operador de caixa, qual é a descrição dele? Sumária, manter o caixa em pleno funcionamento de forma organizada, com agilidade e qualidade ao cliente. Agir sob orientação do tesoureiro. Então, aqui são algumas funções, tá? Algumas tarefas que ele tem que realizar dentro da descrição. Olha a função de um caixa. Qual é a função de um caixa principal? Efetuar pagamento ou recebimento no guichê, receber numerário do tesouro para pagamento, dar troco, sacar e endossar cheques segundo normas, conferir movimento do guichê. Então, tudo isso são funções de um caixa. E aí vem a especificação. Então, dentro do desenho de cargo, eu tenho a descrição e tenho a especificação. O que é a especificação? É eu dizer o que esse profissional precisa ter para poder ocupar a vaga de operador de caixa. Tá? E aí, por exemplo, a nível de perfil profissional, é o quê?
Por exemplo, formação escolar, ele tem que ter o ensino médio completo, conhecimentos especializados. Vamos supor que eu atendo clientes, tá, de outras línguas. Tá? É um operador de caixa de uma loja num ponto turístico. Eu estou pedindo inglês intermediário para esse operador de caixa. Pacote Office, porque ele faz alguns controles no computador. Português correto, ele precisa se comunicar bem em português também. Experiência prévia, eu preciso de um caixa que tenha 1 ano comprovado de função. Muitas vezes você vê muitas vagas que é exigido, né, a comprovação em carteira de experiência. Esforço físico e mental. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes vai ter uma escala, tá, medindo, por exemplo, o esforço que o colaborador ele tem dentro desse cargo. Então, por exemplo, esforço físico. Um operador de caixa tem um esforço físico nível 2. O cara trabalha sentado, a menina trabalha sentada. Mas o esforço mental, olha como é que ele é mais alto. É 4. Por quê? Pô, você está lidando com dinheiro, é estressante. Se você errar, você vai ter que pagar do seu bolso. Tá? Responsabilidades. Em caixa, ele tem responsabilidade de dinheiro e máquinas. Tá vendo? Nível 5 para dinheiro, muita atenção, e 3 para máquinas, respectivamente. Então, essa tabela geralmente vai ser descrita pela própria empresa, ela que vai dar esse grau de importância. Condições de trabalho, ambiente refrigerado 6 horas por dia, risco, esforço repetitivo, dores na coluna, estresse e perfil pessoal. Aí é aquelas palavrinhas que a gente vê muito em alguns currículos que às vezes o pessoal manda, né? Eu sou uma pessoa organizada. Então, qual é o perfil pessoal de uma pessoa para ocupar o cargo de caixa? Tem que ser uma pessoa com boa capacidade de se organizar, de manter a concentração, de ter atenção ao trabalho e às pessoas. Então, tudo isso é muito importante para o cargo de operador de caixa. Tá? Então, finish essa videoaula. Tá? Então, gente, vai ter lá uma atividade, após você assistir esse vídeo, tem uma atividade lá, onde você vai preencher, tá? E estar enviando. Tá? Então, em caso de dúvida, vocês vão estar preenchendo um formulário, tá? Fazendo toda essa questão de descrição e especificação de cargos. Ok? Então, tendo dúvidas, vocês falem comigo, recorram ao vídeo, vejam toda a explicação, tá? Principalmente no que diz respeito à descrição e especificação do cargo. Ok? Então, com isso, eu me despeço aqui nesse vídeo, tá? Uma boa semana a todos vocês e bons estudos.